Bom, então, vamos lá, vamos conversar um pouco, Sérgio Sarnado. Vamos conversar um pouco sobre essa questão 9.5 aqui, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, né? Olha só, é, então, ela faz parte dos exercícios, né, da lista, né? Primeiro exercício da lista, né? Então, eu estou usando esse livro de circuitos elétricos aí, nessa etapa, com uma bibliografia complementar. Tá? Então, como eu já comentei lá no próprio AVA, tem lá as sessões, né, para que vocês leiam e tal, e que vocês tomem cuidado, porque pode haver conceitos lá que vocês não viram ainda e que eventualmente estão até fora do escopo do curso. Tá? Então, não é para querer entender assim 110% do que está lá no capítulo só com uma leitura inicial, tá? Não se preocupa com isso, não precisa se assustar, né? É um livro de leitura boa, né? E tem bons exercícios também, tá? Então, ele tem a contribuição, mas não é que a gente tenha que saber tudo que está ali. Então, desses exercícios aí, esse talvez seja o que a gente já tenha dito com mais calma um pouco como resolver durante as aulas anteriores, tá? Então, o que ocorre aí é que ele está considerando uma forma de onda ali que ele chama de senoidal, né? Apesar de ser descrita por uma função cosseno, é só uma nomenclatura, não tem problema, né? A terminologia ali não faz tanta diferença. Afinal de contas, a função seno e a função cosseno, como vocês viram no exercício aí, é um deslocamento de 90 graus, né? Então você pode se referir a uma e a outra, né, desde que você tenha cuidado aí. Então, o exercício, apesar de ser um exercício ali puramente matemático, né, ele está representando uma forma de onda alternada, né? Quer dizer, é a forma de tensão elétrica que aparece aí nos sistemas elétricos de potência, na geração de energia, na transmissão, na distribuição e tal. Então, esse é o propósito aí de mostrar esse exercício. Então, eu vi lá que bastante gente entregou, né? E eu achei bom, eu achei bom. Eu cheguei a olhar algumas soluções, tá? Eu vi que muita gente fez de formas diferentes e tal. É natural que numa situação de lista de exercício, né? E em uma situação como a gente está, a gente tem que cada um tentar buscar ali o exercício próprio, né? Quer dizer, é claro que você pode trocar informação e tal, mas o compromisso é individual, não tem muito o que ser feito, né? Então, imagino que muita gente de fato tenha feito, né? E aí, tem umas formas mais simples de fazer, talvez, de enxergar isso daí como um deslocamento de fato da onda, que eu vou tentar resolver dessa forma para ver se clareia um pouco a ideia desse exercício aí. Então, assim, tem umas questões que são o seguinte: se você vai na rede, né, você acha eventualmente algumas soluções para esses exercícios, tá? Mas toma cuidado com essas soluções, porque muitas delas estão erradas, tá? Às vezes troca a edição do livro aí, troca um sinal ou outro e tal. Essa questão mesmo, se eu não me engano, eu acho que é a letra H. A letra H, nas soluções que eu vi na internet, está errada. Tá? Eu acho que quando ele fala aqui para a direita, ele está resolvendo para a esquerda e tal, tem alguma coisa assim. Então, toma um certo cuidado com a solução. Tá? Então, vamos lá. As primeiras aqui, né? Eu acho que até a letra F ali é mais simples, né? Simplesmente não tem muito o que fazer, é só olhar para a função, tá? Então, mesmo assim, vamos passar aqui rapidamente o que pode ser feito em cada uma dessas questões. Então, eu vou
alternando aqui entre a minha tela e a tela do exercício, para a gente não se perder. Então, de qualquer forma, ele está colocando aqui, né, 170 cosseno de 120 π t menos 60 graus. Né? Então, a gente sabe que esse valor aqui, né, é o que ele chama ali de amplitude máxima. Né? Tem uma questão aqui que alguns autores divergem e tal, e eu também não gosto muito desse termo de amplitude máxima. Na verdade, é a intensidade máxima. Né? A amplitude, para mim, aqui é 170, né? E é única, né? Porque é a amplitude, é o quanto ele está oscilando, né, no valor máximo. Então, para mim, a pergunta ele deveria ser qual é a amplitude, tá? Mas tanto faz, isso é uma questão, às vezes, de tradução do livro e tal. Mas, se você olha aqui, né, esse número que acompanha o cosseno já é a amplitude, né, de tensão. Então, a resposta da letra A aqui seria 170, tá? Aí vem aqui o cosseno e o arco, né, 120 π t menos 60 graus. Bom, deixa eu, então, reescrever isso aqui na minha tela, e aí a gente passa aqui para outra tela, e aí a gente observa como que resolve cada uma dessas questões aí. Vamos, entre aspas, então, perder um tempo aqui nessa questão, para depois a gente continuar aqui, porque se eventualmente ficou alguma dúvida aí, a gente resolve agora. Então, o exercício, né, ele fala o seguinte, vamos lá. Na verdade é o 5, né? Então vamos colocar assim, 9,5. Então ele está se referindo a uma tensão que é 170. Como é que é? Cosseno de 120 π vezes t menos 60 graus. Aí na letra A, então, ele está pedindo a tal da amplitude máxima, né? Ou da amplitude, melhor dizendo, né? Então, se você parar para analisar, a forma padrão, né, que a gente fala para escrever isso daqui é algo do tipo, né? V de t igual a um Vm, né, que é o tal do valor máximo aí, cosseno de quê? De ômega t mais uma fase, tá? Então isso aqui é uma valor de tensão, né? Foi dado em volts, né? Então daqui você já vê facilmente aí que a tal da amplitude máxima é 170 volts, tá? Sei que teve maioria que já fez isso daqui, é simples, mas vamos passo a passo aqui. Na letra B, ele pediu ali para a gente o que ele está chamando de frequência em hertz, né? Então, a frequência em hertz é o que eu chamo de frequência fundamental, tá? A gente sabe que esse ômega aqui, está acompanhando ali o T, ele é chamado de quê? Ele é chamado de frequência angular. Então, o que ele está pedindo, na verdade, não é esse ômega, né? Porque esse ômega, ele é medido em quê? Em radianos por segundo. Então, existe uma relação, né, que a gente já viu, que é ômega igual a 2π vezes a frequência fundamental, ou a tal da frequência em hertz, né? Então, aqui, naturalmente, você vê, né, já está escrito ali em 120 π, justamente para que essa frequência seja 60 Hz, tá? 120 sobre 2π, né? Então, a letra B seria 60 Hz. Vai acompanhando comigo aí, vê se eu não estou errando conta ou fazendo alguma coisa estranha aí, hein? Aí na letra C, ele está pedindo agora sim, né, a frequência em radianos por segundo. Então agora, na letra C, ele está se referindo à tal da frequência angular, né? Então são 120 π radianos por segundo. Na letra D, aqui eu olhei alguns exercícios, teve algumas pessoas que esqueceram de uma situação aqui. A maioria acertou, mas teve algumas pessoas que
não se atentaram a uma questão aqui. Na letra D, ele está pedindo a fase, tá? Ou seja, o valor do ângulo ali, né? Φ, né? Enfim, chame de que quiser o ângulo ali. Então, essa fase, na verdade, ela é de menos 60 graus, tá? Aí ele pede a fase em radianos ou a fase em graus, né, e tal. Então, essa fase, se você for observar aqui, ó, o próprio padrão aqui, né, da expressão, é menos 60 graus, não é 60, tá? Então, a resposta aqui é menos 60 graus, né? Ou menos π sobre 3 radianos, né? Isso aqui é a letra D e esse daqui seria a letra E. Não é isso? Ou o contrário, uma pede em grau, pede em radiano, não sei, tanto faz, né? Então, até aqui, né, era uma situação muito simples, né? É só ir avaliando ali a própria questão, não tinha nem conta a ser feita, né? A letra F também, né? A letra F ele está pedindo período aqui em milissegundos. Então, na letra F, ele está se referindo a T, né? Esse T grande aqui. Isso aqui é dado por 1 sobre F, frequência fundamental, né? Então, esse T aqui seria 1 sobre 60, né? Isso aqui está em segundo, né? Tá? Ou os famosos 16,6 milissegundos. Por que famosos? Porque, na verdade, essa frequência aí é a frequência da rede elétrica, né? Então, esse período é um período muito bem característico da rede elétrica, né? 16,6 milissegundos. Bem rápido. Então, até aqui, a gente chegou na letra F, né? Não tinha muita coisa a ser vista, né? A ser feita, né? Só avaliar aqui a questão, né? Alguma dúvida até aí, pessoal? Vamos lá, vamos fazer uma interação aí. Tudo tranquilo até aí? É isso aí, né? Até aí, tudo tranquilo. Teve um uai aqui no chat que eu não tinha visto, não. Fala aí, Isaac, você que fez o uai aqui. Beleza. Então tá. Aí daqui para frente tem a tal da GHIJ ali, né? Deixa eu voltar então aqui a tela do exercício para a gente entender com calma como que esse cara está falando aqui nesse exercício, né? Para a gente ver exatamente o que ele está pedindo ali, né? Então, ó, na próxima, veja só, né, o que está acontecendo aqui. Ele fala assim, né? Qual é a primeira vez após t igual a zero em que V igual a 170 volts? Então, ó, a primeira vez após t igual a zero em que V igual a 170 volts. É porque é o seguinte, vamos voltar aqui. É porque é o seguinte, vocês têm que ter em mente algumas situações aqui para as funções trigonométricas, né? Isso, quando a gente for avaliando lá as tensões e as correntes, isso aí vai ser extremamente importante. Então, vamos lá. Na letra G. Essa letra G, vocês têm que ter em mente algumas coisas. Ó, por exemplo, a primeira vez, depois de t igual a zero, que a onda toma 170 volts, né? É porque, ó, veja só, vou fazer uns eixos aqui para a gente ver como é que isso aí se comporta, né? Peraí, isso aqui está meio travado aqui. Deixa eu destravar isso aqui.
Então, cadê? Vamos lá. Então, olha só, hein? O que está acontecendo aqui, né? Digamos que eu tenha aqui o meu eixo aqui da intensidade, né? E aqui o meu eixo do tempo, né? Então, eu tenho algo como o V de T e aqui eu tenho tempo. Olha só, eu quero que vocês tenham em mente a seguinte situação. Isso daí é uma onda senoidal, né, representada por uma cossenoide, tá? Olha, se você tiver uma função, isso aqui é muito importante, vai resolver praticamente tudo aqui o resto. Se você tiver uma função cossenoide, né, no caso, desse jeito aqui, tá? Vamos colocar ela com amplitude 1, não tem problema não. Cosseno de ômega t. Cosseno ali de um arco, tá? Qualquer, de uma variável qualquer, sem a fase, né? Digamos que a fase seja zero. Essa onda aí, pessoal, ela vai ter um comportamento gráfico assim, ó, ela vai passar aqui no tempo t igual a zero, no seu valor máximo, tá? Então, ela vai fazer assim, ó. E por aí vai, né? E para cá também. Então, quando ela não tem a fase, ela vai chegar no seu valor máximo e vai passar aqui nesse ponto, tá? Isso daí tá meio mal feito, né? Parece que ele tá um pouco para cá, né? Deixa eu melhorar essa onda aqui, ó. Pronto. Então, ele passa no valor máximo ali. Quando você mexe aqui dentro da função, você vai deslocar ela ou para cá ou para cá. No caso da nossa expressão ali, você tem algo como cosseno de um ômega aqui, né, que é constante e tal, menos 60. Quando você toma menos 60, você desloca esse cara para a direita, tá? Lembra dessa discussão, né? Parece pouco intuitivo, porque você subtrai alguma coisa e anda aqui no tempo positivamente, né? Então, quando você pega essa onda aqui em vermelho e coloca ela para cá, na verdade, o que que você está fazendo, né? Você está fazendo, na verdade, é isso aqui, ó. Você está pegando uma outra forma de onda aqui, digamos, né? E está fazendo com que o pico dela seja 60 graus para cá. Então, 60 graus é bem pouco, né? Então, digamos que seja aqui assim, ó. Então, você vai ter alguma coisa desse tipo aqui, ó, para lá e para cá também, tá? Então, considera que ali seja o máximo, né? Então, na verdade, o que ele está querendo saber é justamente esse tempo aqui, ó. Porque a onda que a gente tem, a onda do exercício, é azul, né? É essa azul aqui. Então, quanto tempo depois do t igual a zero? Onde é que é o t igual a zero? T igual a zero é aqui na origem, né? Então, t igual a zero está aqui, ó. Cadê? T igual a zero está aqui. Quanto tempo depois do t igual a zero, esse cara aqui assume 170 volts, né, no caso, que é o valor máximo ali, porque o cosseno dá 1, né? Então, o valor máximo da onda se torna o multiplicador do cosseno. Então, quanto tempo esse cara chega aqui? Então, na verdade, o que ele está querendo saber? É esse tempo aqui, ó, que é o tempo justamente relativo a 60 graus, tá? Ou a π sobre 3 radianos. Tá? Então, é esse tempo aí que ele está querendo saber. Tá? Aí vamos lá. Tem algumas formas de resolver isso daqui. Tá? Tem algumas formas de resolver isso daqui. Você pode mexer ali dentro do tempo, colocar um telinha ali e tal, para você descobrir o valor do tempo, etc. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem uma forma simples de enxergar isso daqui que eu vejo, que foi até que eu comentei lá no grupo, que algumas pessoas usaram, que é a seguinte: olha só, se eu sei o período dessa minha forma de onda aqui, eu sei quanto equivale 360 graus, que é justamente a esse período, né?
E agora eu quero saber um tempo relativo aos 60 graus, tá? Nada mais que isso. Então, é uma situação bem simples aqui, ó. Se eu fizer, então, por exemplo, aqui, ó, é, de que se você tem, por exemplo, um período equivalente a 360 graus, né? Então, vamos escrever assim: T equivale a 360 graus, e o T minúsculo, que é o tempo que você quer, equivale a 60 graus, né? Esse T aqui, né, a gente já tem, né? Isso daqui dá os 16,6 milissegundos. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, extremamente simples, você chega aí no tempo em que ele está pedindo aí nesse caso, né? Então, nessa situação aí, se eu não me engano, você vai ter alguma coisa do tipo, vamos resolver isso aqui. Isso aqui, vamos tirar esse 16,6 aí, que ele é uma dízima, né? Então vamos colocar esse 16,6 como sendo, na verdade, o quê? Isso aqui, na verdade, é 1 sobre 60, né? Então, esse T aqui, ele vai ser o quê? 60, que multiplica 1 sobre 60 dividido por 360, que é 1 sobre 360, naturalmente, né? Segundos, tá? Então, essa é a resposta. Eu acho que a maioria das pessoas acertou essa resposta daí. Então, essa daí é o tempo, tá? Isso daí é o tempo. Então, veja só, é muito simples de você fazer dessa forma, tá? É extremamente simples. Você poderia usar uma equação trigonométrica, igual eu havia comentado? Poderia, tá? Não tem problema nenhum você usar uma equação trigonométrica. Por exemplo, você vai ter que impor aqui, olha, eu vou falar que quando o cosseno der 1, né, significa que a minha onda vai estar em 170, né? Porque se o cosseno está dando 1, significa que o resto aqui vai ser igual ao que está multiplicando esse cosseno, né? Aí você observa lá, em que situações que o cosseno dá 1? Ó, o cosseno dá 1 em 0, né? Ou 180, depois 0, depois 180 graus e tal. Ou seja, 0 pi radianos, 2 pi radiano e tal. Então é um múltiplo de pi, na verdade, né? Como ele pede o primeiro valor depois, né? Você poderia, então, igualar ali o seguinte, você tem que falar assim, olha, para que V de t seja 170, isso aqui é preciso que o cosseno de 120 π t menos 60, né, ou menos π sobre 3, seja igual a 1, né? Para que esse cosseno seja igual a 1, naturalmente você vai precisar que 120 π t menos π sobre 3 seja igual a 0 para a primeira passagem, né? E aí você vai chegar aqui na exata mesma expressão de que t, então, tem que ser 1 sobre 360 segundos, tá? Então, esse tempo aqui, que vai deste ponto, do t igual a 0, nessa onda aqui, que ela não existe para a gente, né? Foi só a referência. Até a minha onda aqui, o pico dela, dá 1 sobre 360 segundos, tá? O papo da primeira vez, né? Porque isso é periódico, né? Então, aqui, ó, vai aparecer de novo 170, né? E por aí vai, né? E isso vai aparecer depois de quanto tempo? Depois de um período, tá? Depois de um período, que não é 1 sobre 360. Um período é 1 sobre 60, né? 1 sobre 360 é
relativo a 1/6 do período, naturalmente, ou 60 graus, né? Ou essa distânciazinha aqui, tá? E aí, pessoal, como é que ficou a letra G depois dessa discussão aí? Deu para entender bem, professor. Ficou tranquilo. É, peraí que eu não fiquei olhando aqui também, só o chat. O chat está mutado por alguma razão. Isso, aí igualar a parte dos parênteses e tal aqui foi o que eu fiz. Igualar a zero, né? Porque o que dá 1 no cosseno é um arco zero, né? Aqui são as contas, né? Não, o fato de deixar em milissegundo ou em segundo aqui, tanto faz, não tem problema não, né? Quem que é que ele colocou 1/60 aqui? Ele é quem? Quem é o quê? A resposta? O que é isso aqui? É o senhor, professor. Na hora que você usou na conta ali, você Hum. colocou 16,6 é igual a 1/60. Aí dava um confundido porque... não é 1/60, seria 1000, seria 100 no caso, 100/6, 1000/60. Aí foi o senhor que passou de milissegundo para segundo ali. Ah, não, sim, porque... Não, mas isso aqui tá certo, não tá não? 1/60 igual a 16,6 mil, né? Não? É assim, né? Isso aí, é aí que confundiu. É porque se fosse deixar em milha a fração, era 1000/60. Ah, não, claro, tudo bem. Uhum. Beleza. Então é isso aí, né? Então, quer dizer, justamente, pode resolver avaliando aqui o arco e tal, né? Igualando aqui a zero, procurando um tempo, não sei o quê, ou a qualquer valor que você precise igualar. Funciona também, não tem problema não. Mas, de repente, se você avaliar esse deslocamento aqui fora, né, ele já resolve. Então, vamos lá para outra, né, para H. Só uma questão aqui antes, que talvez fique mais claro ainda. Esse papo de você, quando você tem uma função, eu vou pegar uma função mais simples possível aqui. Vou aumentar um pouco aqui. Sei lá, pega aqui, ó, uma f de x, né, igual a x. Isso aí é uma reta, né? Tal da função polinomial do primeiro grau lá. É uma função totalmente linear, né? Então, só para a gente verificar aqui essa situação, ó, quer ver? Deixa eu fazer um eixo aqui. Essa função aí, naturalmente, ela é dada por essa reta aí, né? Passa pela origem e tal, não sei o quê. Aí, o que que vem? Às vezes vem a dúvida, mas peraí, se eu somar alguma coisa, esse negócio vai andar para trás, não vai andar para frente? Como é que é isso? Numa função mais simples dessa, você vê isso mais claramente. Deixa eu só então colocar aqui, isso aqui seria o x, né? Esse aqui seria o f de x. Então, olha só que coisa, né? Se você soma, por exemplo, vou colocar um número aqui. Se você faz aqui uma f' de x aqui igual a x mais 10, vocês vão concordar comigo que esse negócio aí, na verdade, é uma função cuja representação gráfica, né, essa f', ela está aqui assim, ó. É a mesma coeficiente. Está aqui assim, né? Ou seja, meio que você deslocou ela para a esquerda, então você somou e deslocou para a esquerda. Mas por que é assim? Tem um papo aqui do tal do coeficiente linear, né? Que é o cara que pega aqui, né? Nesse eixo aqui e tal. Aqui é zero, né? Então tá pegando aqui na própria origem, né? Então olha aí como é que você vê numa função aí que você conhece um pouco mais, que quando você soma, na verdade, então você coloca esse negócio aí para trás, né? Então essa daqui é a f', né? E essa daqui é a f.
E aí, se eu fizer uma terceira aqui, que seria uma F, duas linhas aqui, digamos que seja x menos 10 agora, adivinha, né? Ela vai para frente, tá? Então, você vai ter alguma coisa como isso daqui, né? Tentar manter aqui mesmo coeficiente angular aí, né? Que não mudou. Mas por quê? Porque esse cara agora é menos 10, tem que pegar aqui no coeficiente linear aqui embaixo, né? Negativo. Então, vê como é que ela andou para frente, tá? Então, quer dizer, você está somando, veja bem, tá? Você não pode estar somando isso por fora da função, não, tá? Você está somando isso dentro do argumento da função. Nesse caso aqui, como a função só tem um argumento, né, fica mais simples de enxergar, tá? Mas toma cuidado. Se eventualmente você fizer essa soma por fora da função, tá? Somando tudo, se você fizer isso nesses casos aqui da função senoidal, por exemplo, você vem aqui fora e soma 10, tá? Você não vai ter esse deslocamento horizontal, não. Você vai ter um deslocamento vertical. Você vai somar ela para baixo ou para cima, tá? Essa discussão minha aqui, você tem que somar dentro do argumento da função, aqui dentro, ó, tá? Cuidado com essa observação aí. Então, quer dizer, fica mais claro aqui, né, que você vê esse deslocamento dessa forma. Então, vamos lá. Letra H. Letra H. O que a letra H está pedindo? Vamos voltar lá para a gente ver como que ele está dizendo que essas letras aí, elas são importantes para a gente. Essas letras, essa forma como ele escreve isso daí, que é a interpretação de uma questão, né? Então, na letra H aqui, o que ele está querendo dizer é o seguinte: ele está deslocando, né, vai aparecer, ele está deslocando a função senoidal de um tempo aí, ó, para a direita, né? Então, olha aí a minha discussão, para a direita. Aí que eu quero chegar numa situação. Ele deslocou um tempo de 125 sobre 18 milissegundos para a direita. Aí você já começa a analisar. Se ele deslocou isso aí para a direita, ele diminuiu aquela fase ou ele somou aquela fase? Olha só, essa discussão aí que é interessante. Será que ele diminuiu aquilo ou será que ele somou aquilo? Né? Se ele deslocou para a direita, a gente acabou de ver aqui que ele está subtraindo, tá? Ele está tirando mais ainda aquela fase. Se ela é menos 60, isso vai para menos alguma coisa maior que menos 60. Né? Ou maior em módulo, né? Menos 100, menos 150, menos 200, sei lá. Tá? Então você vai tirar mais ainda. Tá? Por quê? Porque ele foi para a direita. Isso aí é importante, essa análise é importante. Então, vamos voltar lá para a gente resolver isso daí, mas é um negócio simples, né? Porque o que você pensa aí? Bom, você tem menos 60, deslocou esse tempo aí, verifique quanto tempo se refere, quantos graus se refere a esse tempo e inclui lá no deslocamento para a direita, tá? Basicamente foi isso aí que ele tá falando fazer, tá? Então, vamos lá rapidamente para a gente terminar isso aqui, que a gente tem que discutir o conteúdo, né, para a gente conseguir fazer as últimas questões da lista. Né? Então, nesse caso aqui, foi um tempo de 125 sobre 18 milissegundos. Então, quer dizer, é aquela relação simples, não tem o que falar. Né? O período, que é 1 sobre 60, né? Então 1 sobre 60, no caso aqui, segundos, né? Equivale a 360 graus. Tá? E nesse caso aqui, 125 sobre 18, isso aqui está em segundos, né? Isso aqui está em milissegundos. Equivale a um θ aqui qualquer, né? Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, esse θ aqui, se eu não me engano, dá 150 graus. Tá? Então,
isso aqui, dando 150 graus, a expressão lá que fica, né, que é o que ele está pedindo, vai ser o quê? Vai ser V de t igual a 170 cosseno de 120 πt. Aí tem o quê? Menos 60. Ele deslocou 150 para a direita, ou seja, subtraiu 150. Então, se eu não me engano, isso aqui dá menos 210 graus. Esse exercício aqui, se eu não me engano, era um que estava errado numa solução que eu vi na internet. Tá? Isso aqui é volts, né? Isso daqui, se você for fazer, assim, tem outras formas de fazer, como eu já havia comentado, você pode igualar o arco ali a um valor específico e tal, ver qual é o deslocamento e colocar aqui dentro. Se você for fazer isso em radianos por segundo, se eu não me engano, não, esse é o resultado desse, eu não lembro, se eu não me engano, dá algo como 7π/6, alguma coisa assim. Alguém chegou e fez, alguém fez e chegou nesse valor aqui, por um acaso? É isso aí. Então, quer dizer, nada de muito complicado, né? A gente está aqui, por enquanto, na matemática aí, né? Matemática simples, mas vai ser muito natural, tá? Se ainda não é, que a gente vai usar muito isso daí ao longo do curso, tá? Então, não só isso, né? Na verdade, o entendimento dos sistemas elétricos de potência, ele se baseia numa função senoidal, então é preciso que a gente tenha isso aí bem em mente. A gente vai avaliar hoje ainda que a tal da defasagem, né, que é esse parâmetro aí, entre uma forma de onda de tensão e de corrente, ela é um dos parâmetros mais importantes, tá? Então, isso está relacionado com eficiência energética, o quanto você gasta de energia. É preciso que toda essa matemática aí que modela esse processo esteja muito bem estabelecida, né? Quer dizer, então, quando você colocou ali uma máquina rotatriz, né, que é um gerador elétrico, para induzir tensão, né, a partir de uma rotação, você acabou induzindo uma tensão cuja forma de onda é uma senoide ou uma cossenoide. E esse ato real, físico, né, digamos, teve todo esse desdobramento teórico aqui, né? Quer dizer, a gente tem que interpretar tudo aquilo baseado nessa matemática atual aqui que a gente tem, né? Bom, então tá aí, né, a letra H. Vamos lá, letra... Depois do H vem o quê? I. Então, letra I. Vamos lá ver de novo o que ele estava pedindo. Na letra I. Então, na letra I, de novo, ele tá se referindo ao número mínimo, né, porque é periódica, né, a função, que a função deve ser deslocada para a direita. Aqui tem uma situação interessante. Que a função deve ser deslocada para a direita para que você chegue até 170 seno 170 seno de 120 πt. Tá? Então, vamos lá, que aqui tem uma discussão que ela é bem importante. Tá? 170 seno, e seno, no caso ali, com a fase zero. Né? Olha só, quando você transforma aquilo ali para V de t igual a 170 seno de 120 πt, a gente tem que fazer uma avaliação aqui, que eu tenho certeza que coloquei errado, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram e observaram, né? E fizeram corretamente, que eu olhei, mas é preciso que a gente chame atenção para isso. A função original, né, ela é aqui de baixo, né, que vai ser V de t igual a 170 cosseno
de 120 πt menos 60 graus. Então, a primeira situação aí a ser vista é que a relação de um seno para um cosseno é justamente a fase, é isso que a gente vem tanto comentando, né? E aí, tudo bem, se você for lá e busca uma relação trigonométrica, você vai chegar que, por exemplo, olha, se você tem aqui um seno de um arco θ qualquer, né? A relação para um cosseno seria um cosseno de 90 menos esse θ, né? Ou ainda, se você tem aqui um cosseno de θ, o seno vai ser também 90 menos o θ. Tudo bem, isso aqui pode resolver a sua vida, considerando que você vai ter que tirar ou colocar 90 graus ali, né? Dependendo se você está saindo de um seno, indo para um cosseno, ou saindo do cosseno indo para o seno, né? Mas, de novo, tem a visualização e eu vou mostrar ela aqui, quer ver? Inclusive, a visualização talvez resolva a situação de lembrar dessa relação aí, né? Eu mesmo tenho dificuldade para lembrar se é 90 menos θ ou θ menos 90, sempre eu fico na dúvida e faço essa análise aqui. Então, por exemplo, olha, eu vou fazer de novo aqui o tal do eixo, tá? E aí, veja só, quando a gente tem uma função do tipo seno, tá? Seno, vou diminuir isso aqui. Quando a gente tem uma função do tipo seno simplesmente aqui de t, sem a fase, essa função, ela tem o seguinte comportamento gráfico, tá? Ela faz assim, ó. Ela começa aqui no zero. A gente fala que ela faz assim, ó. 0, 1. Depois vai para 0, menos 1. 0, 1. 0, menos 1. E por aí vai. Então, observa aqui a fase dela, né? Ou seja, ela está passando aqui no T0, no valor 0. Tá? Então, isso aqui é o seno de T. Quando a gente tem uma função cosseno, ela está deslocada 90 graus, isso a gente já sabe, né? Mas como que é, então, o comportamento gráfico aqui, sem considerar a fase, né, e tal, fase 0? O tal do cosseno, ele vai assim, ó, 1, 0, ou seja, ele começa aqui em cima, ó. Ele começa aqui em cima. Então, você vem aqui, vai 1, 0, aí menos 1, 0, e por aí vai. Então, observa, tem uma defasagem aqui, ó, muito clara entre eles, de 90 graus. Ó, o pico de um versus o pico de outro aqui, ó, essa diferença aqui é de 90 graus, tá? Tudo bem, aí você fala, tudo bem, que é de 90 graus eu já sei que mas como que isso me ajuda? Olha, ajuda assim. Se você tiver num cosseno, que é a verde, e você quiser ir para um seno, que é a vermelha, como é no item do exercício, você vai ter que deslocar 90 graus para qual lado? Vai ter que deslocar 90 graus para a direita, né? Sair ali do meu do meu verde e, ó, para chegar até aqui, desloquei 90 graus para a direita. E se eu tiver aqui, eu vou deslocar 90 graus para a esquerda para chegar até aqui, tá? Tudo bem, vamos lá. Vamos resolver agora essa encrenca aqui. Então, olha só, como é que eu raciocino aqui para chegar até nesse ponto aqui. Olha, você tem isso daqui, né? Você tem isso daqui. Como que eu escrevo isso daqui a partir de um seno? Tá? Então, como que eu escrevo a original a partir de um seno? Tá? Deixa eu tentar chegar esse monte de coisa aqui um pouco para baixo.
para me ajudar aqui um pouco. Ó. Então, como que eu escrevo isso daí? A partir de um seno, tá? Olha, então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter essa expressão aqui como sendo um V de t igual a 170, vamos lá, seno de 120 πt menos 60 graus. E agora, o que eu vou fazer aqui? Olha, se você colocou seno aqui, tá? Se você colocou seno aqui, você trouxe alguma coisa 90 graus para onde? Para cá, né? Ó, você trouxe alguma coisa 90 graus para a direita. Para a igualdade fazer sentido, você tem que voltar 90 graus para a esquerda. Andar para a esquerda, lembre-se, soma o argumento na fase. Então, vai ser menos 60 mais 90 graus. Opa, então a minha função original, em termos de seno, vamos abrir aqui um novo slide, minha função original em termos de seno era V de t igual a 170, seno de 120 πt, menos 60 mais 90, mais 30 graus. E aqui ele está pedindo no exercício é simplesmente 170 seno de 120 πt. Ou seja, então, quanto que ele está querendo que eu ande aí, na verdade? Não era essa a pergunta dele? Quanto que ele tem que deslocar esse negócio aí? Bom, tem que deslocar 30 graus, né? Porque quando você colocou as duas no seno, a original e a nova, aí você consegue verificar muito claramente isso aqui, tá? Bom, então se eu tenho que deslocar 30 graus, aqui o fato de mudar de seno para cosseno não muda a frequência, tá? Eu só fiz o deslocamento ali horizontal. Então eu quero, na verdade, saber o quanto equivale 30 graus. Bom, então eu posso fazer aqui regra de três, né? Avaliar uma série de coisas aqui e tal. Não tem muito aqui o que ser feito, né? Por exemplo, eu posso falar aqui 1 sobre 60, que é o período, equivale a 360 graus. E o tempo aqui que eu quero é equivalente a 30, né? A 30 graus. Então, aí, claramente, eu vou ter agora meio sobre 360, né? Ou 1 sobre 720, enfim, segundos aqui, relativo ao tempo de 30 graus. Né? E aí? Ficou claro ou não ficou claro aí? Isso, né? Ficou claro ou não ficou claro? Ficou, né? Beleza. Aí, de novo, você poderia igualar o arco lá ao valor e tal, não sei o quê, mas, enfim, eu vejo que assim você visualiza melhor aqui as coisas, o deslocamento e tal, então eu vejo que assim é um pouco mais direto de fazer, tá? Professor, aqui. Ah, Perdão, você pode voltar na G rapidinho para eu tirar um print? Rapidão. não, eu posso, mas a aula está gravada, pode ficar tranquilo. Ah, então é isso. Está gravado, tá gravado. Depois você tira o print lá no YouTube, senão a gente vai ficar muito tempo. Pode ficar tranquilo aí. Aí faltou uma, eu acho, né? Ou não? Acabou? Não, tem uma letra J ainda aqui. Essa letra J, quer ver? Vamos olhar lá a letra J, mas ela é muito parecida com essa daqui. Eu acho, inclusive, que não tem nem necessidade da gente fazer de novo ela. Quer ver? Deixa eu trocar lá.
Cadê? Aqui na J, ele está falando o seguinte: qual é o número mínimo, né, de milissegundos que uma função deve ser deslocada para a esquerda? Na verdade, aqui ele já está dando em cosseno, né? Ele já está dando em cosseno. Então, nesse caso aqui, é só observar os 60 graus, né, se eu não me engano. Não tem muita dificuldade, não. Eu acho que é só isso, né? Alguém chegou a fazer essa daqui? Acho que é dessa forma, né? Porque aqui em cima é menos 60, né? Então é deslocamento para a esquerda, então de fato é somar esse 60 ali, né? Então, eu acho que é pura e simplesmente observar ali qual é o tempo relativo a 60 graus, né? Eu acho que a gente já até fez alguma coisa assim, ou algo parecido com isso, né? E pronto, né? Na verdade, é o tempo da letra G, isso daí, né? Não? Alguém fez, chegou nessa conclusão ou não? Eu estou errado aqui. Professor, não entendi qual é a sua dúvida. Não, ele está falando aqui qual é o número mínimo de milissegundos para que a função deve ser deslocada para a esquerda para que V de t seja 170 cosseno de 120 π. Isso daí, pelo que eu estou observando aqui, eu acho que é avaliar os 60 graus aqui, né? Imagino que seja isso, né? Acho que foi isso. Né? Então, dei uma olhada aí, pelo jeito Eu acho que sim, talvez se olhar com calma aqui, veja alguma outra situação, porque ele escreveu estranho aqui, não sei se foi uma situação de tradução, porque antes ele vinha aqui, que a função deve ser deslocada. Aqui ele fala para que uma função deve ser deslocada. Talvez seja um erro de tradução dele aí. Eu imagino que esteja se referindo à mesma função. Então eu acho que é isso daí. Pessoal, então tudo certo aí. Vamos continuar a nossa conversa lá, que a gente tem bastante coisa para falar. Tá certo? Vamos lá então? Podemos? Vamos, né? Inclusive, hoje a gente vai começar a comentar algumas técnicas de análise e tal. Eu vi que algumas pessoas, eu acho que a Lara até comentou comigo que entregou a lista com mais questões e tal. Eu já dei uma olhada, tem bastante coisa ali certa, tem muita coisa certa. Ela falou que teve muita dificuldade, mas ela entregou praticamente tudo certo. Depois eu vou conversar com calma aí com quem me entregou essa lista maior, tá? Eu vi algumas questões ali, e aí a gente vai justamente discutir umas técnicas de hoje adiante que vão facilitar bastante a resolução daquelas questões, tá? Então, é disso aí que a gente vai falar a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Bom, pois bem, né? Então, olha só. A gente tinha parado aqui a nossa discussão justamente na análise da forma de onda, né, nos parâmetros e tal, assim como esse exercício aí pede, né, depois de ter feito uma discussão sobre números complexos, né. Então, a verdade é que a parte de análise temporal, que é essa análise aí que a gente está fazendo, e a análise gráfica, né, dessas expressões no tempo, ela é importante porque
as formas, então, de onda, né, de tensão e de corrente, são expressas através dessa função cosseno aí, né? A gente vai estabelecer cosseno como padrão, né? Então, isso a gente fala que está no domínio do tempo, né? Mas a gente viu aqui que há uma transformada que melhora um pouco a nossa vida aqui, que é a transformada fasorial, né? Ou o termo chamado fasor, né? Que vai simplificar um pouco essa expressão, vai tirar esse monte de função trigonométrica aqui e vai fazer com que uma expressão como essa carregue aí o valor de amplitude, né, e o valor de fase, né? Então, vai se tornar um V ponto, né, ou um V seta, e vai ser representado através dessa maneira aqui, né? Você tem ali a amplitude e a fase, né? Isso aqui é só uma representação. Isso está na forma polar, mas naturalmente pode ser representado numa eventual forma retangular, em que o J, entidade imaginária, que aparece multiplicando a parte imaginária desse número complexo, né? Então, a discussão trigonométrica ela vai ser mais coerente com o domínio do tempo, que é o domínio que de fato existe na vida real, né? A discussão de números complexos ela vai servir justamente para entender os fasores, né, a transformada fasorial, que é uma ferramenta matemática aqui para melhorar um pouco a nossa vida e facilitar as contas, né? Então, só lembrando aqui, o número complexo, né, representado aqui, por exemplo, através da forma polar, tem aqui um módulo, que é o tamanho da origem até o ponto do número, que é justamente o módulo, né? E aqui a fase, né, que é o ângulo que o segmento de reta do número faz com o eixo real, né? Contado dessa forma aqui. Esse é o eixo real e esse é o eixo imaginário. A gente tem ali, então, o ponto no plano complexo com o número complexo, né? Se ele estiver em cima desse eixo real aqui, ele é um número real, né? Uma vez que os números reais estão contidos nos complexos. Se ele estiver aqui puramente em cima do eixo imaginário, a gente fala que ele é complexo, naturalmente, mas a gente fala que ele é um número imaginário puro, tá? Bom, então essa aí foi a nossa discussão. Isso aí é importante porque a gente tem à esquerda a representação fasorial, aquela discussão que a gente já teve, né? Que é um vetor que fica aqui girando, né? E ele representa, então, uma função periódica senoidal, tá? A cada instante no tempo, eu tenho um instante aqui, entre aspas, de ângulo, né? Desse segmento de reta aí, né? Desse vetor que gira, que é o fasor, né? Bom, então, essa é a nossa conexão, né? Tempo, frequência, digamos, né? E aí, lá no domínio do tempo, né, a gente conseguiu fazer aquelas análises de justamente frequência, amplitude, frequência angular, né, e etc. E aqui, lembrando a diferença básica aqui, né, quando você tem uma forma de onda como essa, para representar tensão e corrente, você está lá em circuito de corrente contínua, né? Quando você troca a fonte, né, do seu sistema, quando você tira uma bateria ali que representa uma tensão constante e coloca uma máquina rotatriz, que a gente vai ver como funciona adiante, a gente tem uma forma de onda como essa daqui, né? E aí isso é que tem, esse fato é a causa de todo esse desdobramento aí, essa análise matemática, né? Bom, então assim caminharemos, né? Então, a partir de agora, a gente está apto aqui a fazer uma análise acerca da lei de Ohm, que foi que a gente começou a falar, que a lei de Ohm continuaria válida aqui, né, no circuito de corrente alternada. Só que a gente via a lei de Ohm para um elemento, né, que era o resistor, que tinha como característica elétrica a resistência. Agora, a gente vai apresentar mais dois elementos passivos, ou seja,
mais dois tipos de carga para um circuito elétrico, que é o indutor e o capacitor, né? Então, a gente vai ver que vai sair o conceito de resistência, ou melhor, ele vai se expandir para um conceito chamado de impedância, né? Como a gente já chegou a comentar. Então, a relação entre o fasor de tensão e o fasor de corrente vai ser justamente o que eu vou chamar aqui de impedância, e vou representar pela letra agora Z, tá? Então, o Z aqui, tá? Ele vai ser fasor de tensão sobre fasor de corrente. Vocês vão se lembrar muito bem que lá em corrente contínua isso era um R, tá? Olha só, esse Z, ele é um número complexo, tá? Então, o Z, ele pertence aos números complexos, mas o Z não é um fasor, tá? O Z não é um fasor. Fasor é tensão e corrente, lembre-se disso, porque um fasor, ele está relacionado a algo que seja periódico, a algo que fica ali se modificando a partir de uma função senoidal. E a impedância, ela não fica se modificando a partir de uma função senoidal. A impedância ela é constante para um dado equipamento, né, para uma dada carga. Tá? Então, a gente vai ver adiante que a impedância ela é sim um número complexo, mas ela não é um fasor. Tá? A impedância é medida em ohms. Tá? Então, o Z tem unidade de ohms, assim como a resistência. Tá? Existe aqui um conceito chamado de admitância. Vocês vão ver aqui que nessa parte da disciplina, que vai aparecer aqui de sufixo, não está escrito. Então, esse sufixo ânsia aqui, né, e consequentemente uma série de prefixos aqui. Então, a admitância é o conceito contrário à impedância, né, no sentido de que matematicamente é o inverso. Tá? Então, o Y aqui que se representa a admitância, a unidade aqui do Y é Siemens, tá? Então a gente fala em S maiúsculo, que é 1 sobre Z, né? 1 sobre a impedância, tá? Bom, se a gente se concentrar aqui um pouco mais na impedância, uma vez que a admitância é apenas o seu inverso, a gente ganha uma certa concentração aqui. A impedância, então, ela tem duas partes. Tá? Ela tem uma parte que a gente chama de real e uma parte que a gente chama de imaginária. Afinal de contas, ela é um número complexo. Então, na forma retangular, eu posso escrever o Z como sendo um R mais um JX. Tá? Isso é extremamente importante. Esse R, que vocês já estão vendo aqui como parte real, é justamente a resistência. Tá? Então, na verdade, eu estou ampliando o conceito de resistência. Tá? Estou somando aqui um termo, que é um termo puramente imaginário, né? Que é esse X aqui, que é chamado de reatância. Tá? A resistência, como vocês já sabem, está relacionada a equipamentos, né, ou dispositivos, como quem? Como os resistores. Né? E a reatância, ela está relacionada a dois dispositivos do circuito, que a gente vai ver justamente agora. Tá? A reatância está relacionada aos capacitores e aos indutores. Tá? Então, significa que se eu tiver só resistor no meu circuito, a minha impedância vai se resumir à resistência? Sim. Se eu tiver só capacitor ou indutor, a minha impedância vai se resumir à reatância? Sim. Tá? E se eu tiver uma associação dessas três cargas, que é o mais comum na vida real, você tem aí justamente essa carga mais completa, digamos. Tá? Bom, se você tomar essa impedância e inverter, tá?
Você vai chegar na tal da admitância. Mas não precisa se preocupar tanto com isso, porque é uma operação simples, né? Lá na admitância, tem lá dois conceitos também, né? Então, a gente pode escrever que Y vai ser G mais JB, tá? Em que G é chamado de condutância e o B é chamado de susceptância, tá? Mas a gente tem que se preocupar mais nesse momento aqui, ó, com esses dois caras aqui, porque eles são os que estão na impedância, que é o que mais nos interessa, tá? Bom, como que eu faço para obter os valores de reatância para capacitores e indutores, né? Essa é a questão. Bom, olha só, antes da gente falar isso, é preciso que a gente apresente aqui, né, os capacitores e os indutores. Vocês talvez tenham uma ideia por conta de um curso de física, né? Mas eu acho que vale a gente falar um pouco sobre esses dispositivos aqui. Bom, então, o primeiro aqui, digamos que seja o capacitor, né? Que talvez vocês já tenham alguma ideia. Então, vamos falar sobre o capacitor. Olha, o capacitor, ele é um dispositivo, basicamente, que armazena energia elétrica, tá? Então, a construção dele pode ser, por exemplo, através de dois eletrodos aqui, né? Que é aquele capacitor chamado de capacitor de placas paralelas, né? Esses dois eletrodos aqui, eles têm entre eles o que a gente chama de dielétrico, tá? Então aqui dentro tem um dielétrico. Isso aí depende muito do capacitor, tá? Qual é o dielétrico do capacitor, né? Pode ser ar, né? Pode ser algum fluido, tá? Basicamente, isso aí, então, armazena energia elétrica, tá? Então, o capacitor está relacionado a armazenamento de energia elétrica. O que ocorre aí? Ocorre o seguinte, você geralmente tem aqui, né, uma placa dessa com uma carga elétrica e outra com outra carga elétrica, né? E, eventualmente, o campo elétrico ali dentro é um campo constante. Tá? Talvez vocês já tenham visto algo desse tipo. Existe aqui uma grandeza relacionada a esse capacitor, chamada de capacitância. Tá? Então, eu vou chamar aqui de C a capacitância. Então, isso aqui é capacitância, que está justamente relacionado à capacidade de armazenar energia elétrica, né? Essa capacitância aqui, ela é medida em faradays, tá? É muito comum a gente ter aqui microfarads, milifarads, quer dizer, valores bem pequenos de capacitância, né? Então, além de armazenar energia, existem outras funções, né, outras aplicações para os capacitores, que a maioria dessas funções está relacionada com justamente a defasagem que ele aplica entre a tensão e a corrente sobre ele. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, em motor elétrico, né, às vezes você tem lá o capacitor no ventilador de teto. Na verdade, ele está no motor elétrico ali do ventilador de teto, né? Ou às vezes naqueles motores de portão eletrônico, né? Ali também tem capacitor ali. Esses capacitores eles podem funcionar para dar partida ali naqueles motores, ou eles podem funcionar durante todo eles podem atuar durante todo o funcionamento do motor. Tá? Então, tem o capacitor de partida e tem o capacitor permanente. Então, essa é a ideia básica de um capacitor. Tá? A representação dele no circuito é dessa forma aqui. Tá? Então, geralmente, você tem essa representação aqui. Ó. Então,
você tem aqui uma corrente que passa por ele, né? Eu vou chamar aqui de I do capacitor, e você tem aqui uma tensão sobre ele, que eu vou chamar de V do capacitor. Tá? Olha, existe aqui uma relação no tempo entre a corrente e a tensão no capacitor, tá? Que é a seguinte: vocês vão ver que, como a gente está tratando isso em corrente alternada, eu vou considerar sempre aqui um I de T e um V de T, né? Vou colocar aqui na mesma cor. Então passa ali uma corrente sobre ele e eu tenho uma tensão sobre ele, né? Até aí tudo bem. É claro que eu posso transformar isso para um fasor, né? Como eu já havia comentado, mas inicialmente vamos analisar isso aqui no tempo, tá? Existe uma relação de tensão e de corrente no tempo para um capacitor, que é a seguinte: I no capacitor, cadê? I no capacitor, vou chamar então IC de T, vai ser igual a capacitância vezes a variação da tensão sobre ele com respeito ao tempo, tá? Então, existe aqui uma variação da tensão sobre esse capacitor no tempo, que multiplicado por essa capacitância aqui, a gente chega na corrente sobre o capacitor, tá? Essa conta aqui é uma conta que, às vezes, envolve o tal do cálculo diferencial, tá? Não quero que a gente se atenha tanto a isso nesse momento, porque não é necessário, tá? Só quero que vocês imaginem que é uma variação da tensão, tá? Então, a variação da tensão sobre ele vezes a sua capacitância dá a sua corrente. Isso aqui tem uma consequência bem importante, que é a seguinte: me digam aí qual seria a corrente em um capacitor, tá? Qual seria a corrente em um capacitor? Corrente em um capacitor, se eu tivesse em um circuito de corrente contínua. E aí? Vamos lá, vamos tentar pensar nisso aqui. Qual seria a corrente no capacitor se eu tivesse num circuito de corrente contínua? Quer dizer, digamos que a minha função, né, da tensão aqui, no caso, fosse algo como isso daqui, ó, essa expressão aqui, tá? Isso aqui, por exemplo, né, esse comportamento gráfico, ou essa expressão aqui. Isso vai fazer vocês entenderem a tal da operação lá de variação da tensão. Então, imagina que você está no circuito de corrente contínua, mais ainda, né, constante, e me diga aí, a partir dessa expressão que eu coloquei aqui, qual seria a corrente sobre o capacitor? Vamos pensar um pouco aí? E aí? Estevão falou que é 0. Quem concorda com ele? Quem discorda? 50% de chance de acerto. E aí? Quem mais? Fala aí, Lara, quanto é que dá a questão? Quanto é que dá a corrente em cima do... Quanto é que dá a corrente em cima do capacitor aí, se você tiver corrente contínua, né? E aí? Como é que estamos aí?
Vamos lá, vocês têm mais 2 aulas de manutenção ainda hoje. Ó, é zero, tá? Por que é zero? Porque, naturalmente, se você está com um sistema de corrente contínua, né? Se você está com um sistema de corrente contínua, a variação ali é zero, né? Se você não tem aqui, ó, tem variação zero, né? Deve ter sido isso que o Estevão pensou. Qual é o delta ali ao longo do tempo? Nenhum, né? Porque é constante. Então, se não tem delta ao longo do tempo, isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, a corrente é zero. Isso tem uma consequência, tá? Isso tem uma consequência grande. Qual é a consequência grande? Em um circuito de corrente contínua, o capacitor, ele é um circuito aberto, né? Um circuito aberto? Circuito aberto não passa corrente. Então é por isso que não se estuda, né? Ou praticamente não se estuda ali, um capacitor em série, com nada, pelo menos, né? Porque ali não tem corrente passando se for corrente contínua, tá? Essa é a ideia dessa pergunta aqui que eu estou fazendo, tá? Bom, agora, essa relação aqui, pessoal, ela está no domínio do tempo, tá? Essa relação aqui, ela está no domínio do tempo, tá? Muito cuidado com isso aqui. Bom, existe a relação para o domínio fasorial, tá? Então, vamos lá, o capacitor ainda, ó. Então, aquilo lá é no domínio do tempo, tá? Então, a gente pode falar assim, ó, para domínio fasorial, tá? Que também é chamado de domínio da frequência, né? Ou domínio da frequência. Como é que eu falo domínio da frequência, domínio do tempo? É porque, na verdade, eu estou utilizando expressões cuja variável é tempo, naquele caso, né? E agora aqui, domínio fasorial, vou utilizar expressões fasoriais, tá? Então aqui não vai valer aquele papo de V de T e tal, não sei o quê. Aqui vai valer isso aqui, ó. Fasor da tensão sobre o capacitor, dividido pelo fasor da corrente do capacitor, estou representando assim, vai ser igual à impedância do capacitor, tá? Então vamos chegar lá. A gente viu que a impedância do capacitor, ela vai ser dada puramente por Jx do capacitor. Espera aí, professor, por que por Jx? Bom, porque a impedância, ela tem essas duas partes aqui, né? Real e imaginária. Real, resistência, imaginária, reatância. Resistência está ligada apenas a resistores, e a reatância tem 2 tipos. Uma ligada a capacitor e outra ligada a indutor. Como eu estou analisando só o capacitor, isso aqui vai morrer e a impedância vai ficar só isso daqui. Tá? Então, vamos voltar lá. Vamos chegar aqui num valor para a impedância do capacitor. Tá? Bom, aqui eu quero que vocês tenham uma certa fé e acreditem que o valor aqui, ele é dado por menos J sobre ômega C, tá? Essa impedância, então, medida em ohms, é dada por menos J sobre ômega C. Isso significa que a tal da reatância capacitiva é dada por qual expressão? Menos 1 sobre ômega C, tá? A reatância pura também ela é medida em ohms e a impedância também é medida em ohms, tá? Quem que é esse C? É a capacitância do capacitor. E quem que é esse ômega? É justamente a frequência, de operação do circuito, tá? Então, olha que situação interessante.
Olha que situação interessante. Vamos conversar um pouco aqui. Isso significa que a impedância do elemento, né? Professor, Fala aí. tá me ouvindo bem? Você podia repetir essa parte, por favor? Eu acabei perdendo a explicação do gama. Ah, não, perdão, é um J. É um J, olha só. Sim, ok. É porque esse J aqui, é porque faltou uma perna dele aqui, ó. É porque esse J aqui é esse cara aqui, tá? Eu só continuei ele, trouxe ele para cá. Na verdade, o que eu coloquei aqui foi o termo que estava no X, né? Que eu falei que vocês têm que ter alguma fé nesse momento, que eu quero que vocês acreditem, daqui a pouco eu vou mostrar, que a tal da reatância, que é só esse númerozinho aqui, para um capacitor é dada por -1 sobre ômega C, tá? Quando você pega essa reatância aqui e coloca o J na frente, você tem o conceito amplo de impedância, tá? E é justamente a impedância que vai entrar aonde? Aqui na minha relação de tensão e de corrente. Ó, lembra disso aqui, tá? Isso aqui, na verdade, como eu já tinha comentado antes, isso aqui, na verdade, é a lei de Ohm, tá? Só que é a lei de Ohm expandida, né? É a lei de Ohm quando você está usando um capacitor, né? E isso só pode ser feito com fasores, tá? Com fasores. Isso é simples, tá, gente? Pode ser que alguma situação que leve até aqui seja assim um pouco delicada, né? Um pouco cuidadosa, mas é simples, tá? Então, o que eu estava comentando, que a gente ia conversar um pouco aqui? Olha, você tem então um elemento cuja impedância depende da frequência. Olha que coisa estranha, né? Mas não é estranho, não. Isso tem uma série de aplicações e funciona no mundo real. Na verdade, essa é a transcrição no mundo real, né? Por exemplo, vamos pensar numa coisa aqui. Lá na análise do tempo, o Estevão falou, e o professor fica falando o nome do aluno sempre agora, né, quando o aluno participa de alguma coisa, aí fala o aluno tal. O Estevão falou que a corrente era igual a zero, né? Quando a corrente é contínua, né? Você está no sistema de corrente contínua, né? Tensão contínua, em um capacitor, né? Tá. Isso significa que se a corrente é zero, o circuito está aberto, né? Não passa corrente ali. Aí vamos avaliar isso daqui agora, ó. Aquela avaliação foi no domínio do tempo. No domínio da frequência, as coisas têm que ir ao encontro da outra, né? Então, vamos lá. Quando eu tenho, olha só, hein? Quando eu tenho um sistema de corrente contínua, qual que é a frequência do sistema de corrente contínua? E aí, Estevão, qual que é a frequência do sistema de corrente contínua? Tem frequência o sistema de corrente contínua? Frequência, 60 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 60 Hz, sei lá. Não tem, né? Ou seja, a frequência é zero, né? Não varia, exatamente. Não tem frequência. Frequência é zero, nada varia. Aí eu te pergunto, se a frequência é zero, isso aqui então é zero, né? Frequência fundamental zero, frequência angular zero. Quando eu coloco um zero aqui embaixo, o que acontece com isso aqui tudo? Isso aqui tudo vai para infinito, concorda? Fica muito grande, né? A gente fala que quando o denominador tende a zero, tudo tende ao infinito, não é assim? Olha aí como é que as coisas estão indo ao encontro da outra. Ah, tão, por quê? Porque se você tem uma impedância infinita, significa uma dificuldade de passagem de corrente ali infinita, ou seja, circuito aberto, né? Então, lá no tempo, circuito aberto. Aqui no domínio fasorial, domínio da frequência, circuito aberto, tá? Outras aplicações interessantes. Uma muito comum para quem gosta de áudio, às vezes toca algum instrumento, mexe com alguma coisa nesse sentido aí,
tem os filtros, né, as equalizações. Então, você muitas vezes mexe lá em knobs, né, potenciômetros e tal, para mexer ali no grave, no agudo, não sei o que e tal. Justamente porque você está mexendo na frequência, né, do sinal que está chegando no circuito. Quando você mexe na frequência, você vê a impedância muda, né? E quando a impedância muda, você pode ter uma maior amplificação ou uma menor amplificação de um dado sinal, tá? Então, por exemplo, você foi lá, mexeu na frequência, aumentou o agudo, né? Então você fez lá um filtro, tá? Que ele amplificava os agudos, né? Os agudos, na verdade, são as frequências mais altas, né? Então, isso está relacionado com, lá dentro do circuito eletrônico do filtro, a modificação da impedância, às vezes, de um capacitor, por exemplo. Tá? Por quê? Porque a impedância se modifica a partir da frequência que está sobre ele. Tá? Bom, então, temos aí algumas análises feitas a partir sobre um capacitor. Tá claro isso aí, pessoal? Tranquilo até agora? Vamos lá, vamos fazer a mesma análise para um indutor, tá? A gente faz rápido. E depois faz um exemplo, também bem rápido, que é bem parecido com os exercícios lá da lista, né? Os outros exercícios da lista. Então, vamos falar agora aqui do nosso indutor, tá? Então, o indutor, ele armazena energia magnética, tá? Então, tudo que o capacitor faz para energia elétrica, o indutor faz para energia magnética. A verdade é essa. Então, o indutor, ele tem a característica construtiva dessa forma aqui, ó. Ele é um enrolamento, tá? Tem várias espiras. Então, quando você pega um condutor e enrola ele, você tem característica indutiva ali sendo criada. Tá? Então, você tem campo magnético justamente sendo armazenado ali por conta dessas espiras. Né? E, então, análogo ao capacitor, aqui a gente tem uma grandeza chamada L. Tá? Essa grandeza aqui ela é chamada de indutância. Tá? Indutância. Não se perca aí na nomenclatura, terminologia, indutância. Tá? De maneira análoga, você tem aqui, então, uma corrente passando, né? Agora eu vou chamar de IL de T, e você tem aqui uma tensão sobre ele, né? Que eu vou chamar de VL de T. Tá? Essa indutância aqui ela é medida em Henry, tá? H, Henry. Também é comum você ter ali indutâncias pequenas, né? Milihenry, por aí assim. Bom, então a gente vai fazer a relação temporal e a relação fasorial aqui para o indutor, tá? Então, no indutor existe também uma relação temporal entre tensão e corrente, que é a seguinte: a tensão aqui, tá? Então, eu vou colocar VL de T é igual a L, tá? Agora, vezes a variação da corrente sobre o indutor. Variação da corrente com respeito ao tempo, tá? Aí, vamos lá. O Estevam, que é um cara bom, ele vai aqui de novo descobrir a próxima análise. O que ele vai falar aqui agora? Ele vai me responder qual é a corrente agora, ou qual é a tensão, né, em um indutor quando o sistema está em corrente contínua. E aí? Lá em corrente contínua, qual é a tensão sobre o indutor? Agora, a tensão em corrente contínua, se você for parar para analisar, mesma coisa, né? Você não tem variação aqui. Você não tem variação da corrente. Então, agora, na verdade, o que é zero não é a corrente, né? A corrente ela não é zero nesse caso. Ela tem um valor lá,
constante, né? No capacitor, né, você analisa assim, sistema corrente contínua. O que quer dizer isso? Tem um valor constante de tensão, um valor constante de corrente. Tá. Qual é a consequência do capacitor? Corrente igual a zero, circuito aberto. Indutor, corrente contínua, valor constante de tensão, valor constante de corrente. Avalia isso aqui, a tensão agora nesse caso aqui é zero. Tensão é zero, né? Porque isso aqui é zero, então agora aqui, dada a expressão do indutor, a tensão é zero. Aí, se a tensão dele é zero, que elemento do circuito isso é? Isso é um curto-circuito, tá? Isso é um curto-circuito, por quê? Porque a tensão é zero, se a tensão é zero, não tem elemento nenhum, é um curto-circuito. Então, um indutor, lá em corrente contínua, se comporta como um curto-circuito, tá? Então, é por isso que é incomum você avaliar em vários tipos de circuito, indutores e capacitores em corrente contínua. Eles vão aparecer em corrente alternada. Tá? Então, a análise aqui feita para o domínio do tempo. Tá? Essa expressão, então, ela requer uma certa análise de cálculo que não entra aqui no nosso escopo, tá? Nesse momento, pelo menos. Então, a gente vai fazer a tal da análise no domínio fasorial, que essa sim é importante para a gente. No domínio fasorial, tá? Então vamos escrever assim aqui, ó, fasorialmente falando, né? Vamos lá, fasorialmente. Fasorialmente. O que você tem? Você tem a mesma coisa, tá? Você tem que o fasor de tensão no capacitor sobre o fasor de corrente, no indutor, perdão, no indutor é igual à impedância do indutor. Mas, agora, a impedância do indutor tem uma outra expressão. Vai ser dada por J, tá? J ômega L. Ômega é a mesma frequência e L é a indutância, né? Aí, olha só de novo, vamos ver aqui se a análise fasorial está coerente com a análise temporal. Quando você tem frequência igual a zero, você tem corrente contínua, né? A análise temporal levou à nossa conclusão de que o circuito era um curto. Curto é o quê? Sem resistência, sem impedância, né? Se eu meter uma frequência igual a zero aqui, quanto é que dá a impedância? Zero, né? Ou seja, frequência igual a zero, corrente contínua, circuito sem impedância, curto-circuito. Tá? Então, as duas análises, uma indo ao encontro da outra novamente. Tá? Então, de novo, né, você tem uma carga que varia com a frequência. Dessa vez, essa carga, né, a impedância dela, né, a carga, ela varia diretamente proporcional à frequência, né? Enquanto que o capacitor varia inversamente proporcional à frequência. Né? Isso é interessante. Né? Pois muito bem, então agora a gente tem condição de fazer uma análise aqui extremamente importante aqui para a gente, tá? Que é começar a calcular correntes, tensões, justamente em circuitos que tenham indutores, capacitores, resistores, etc. Tá? Bom, então, para aproveitar aqui o ensejo da situação, eu vou colocar aqui, inclusive, um exemplo muito parecido com a próxima questão da lista. Tá? Vamos lá, deixa eu achar aqui essa lista, que aí a gente fecha aqui a nossa aula. A próxima aqui, se eu não me engano, é 5.26, não é isso? — 5.26, é isso? Depois desse, 9.5, 9.26. 9.26. É isso daí. Olha só. Então, deixa eu mostrar essa questão aqui rapidamente para a gente discutir aqui um pouco, tá? E eu vou encaminhar aqui a solução dela e depois a gente avalia aqui com calma. Vamos lá.
Olha só, então, nesse caso aqui, você tem, né, um circuito aqui em série, né, um circuito simples, tem uma fonte ali de tensão, uma fonte independente, que a gente fala, né, ela não depende de nada do circuito aí. E tem 3 elementos ali, né, em série, um resistor, um indutor e um capacitor. E se vocês observarem, você tem ali os 3 parâmetros, né, desses elementos. Né? Você tem a resistência, você tem a indutância, observa, é indutância, está dado em R, não é a impedância. Tá? E você tem ali a capacitância, que também está dada ali em R. Né? Então, você tem ali, deixa eu só transcrever esse circuito aqui para cá, e depois eu vou usar ele para a gente caminhar aqui uma solução. Então, se fosse dado ali em ohms, né, você teria a impedância, mas não é, né, dado em Henry e Faraday, né? A exceção da resistência, que você já tem o 400 ohms, né? Então, 400 ohms, 40 milihenry e 400 nanofarad, né? Um valor bem pequeno. E aí ele fala assim, olha, você tem aqui uma fonte, né, que ele está chamando ali de VG, V do gerador, né, ele forneceu ali, né, então VG é 50 cosseno de ômega t menos 45, né. E ele deu a corrente que passa ali, né? Só tem uma corrente aí, nesse circuito ele é todo sério. Então, ele chamou ali de I0 essa corrente, e I0, portanto, de T, né? Quanto? 100, aqui ele quis fazer uma graça, né? Colocou seno de ômega T menos 81,87, né? Amperes. Então, ele está pedindo justamente a frequência, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a apresentação para a gente encaminhar isso daí. Olha só, algumas questões aqui nesse circuito, né? A gente vai ver mais adiante aí, que praticamente todas as leis que regem, acho que todas, né? Todas as leis que regem o circuito de corrente contínua também regem o circuito de corrente alternada, tá? No seguinte sentido, por exemplo, lei de Kirchhoff das tensões, funciona? Funciona. Lei de Kirchhoff das correntes, funciona? Funciona, tá? Então, a gente vai formalizar isso mais à frente, mas eu adianto que tudo isso funciona. Então, umas coisas a serem vistas aqui, olha, uma coisa a ser avaliada aqui, talvez a primeira delas, é a seguinte: você tem aqui um circuito, eu estava mexendo nele aqui mais cedo, você tem aqui um circuito que está todo em série, né? E ele forneceu aqui, então, a resistência e a indutância e a capacitância. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse circuito aqui para o que a gente chama de circuito no domínio da frequência. Tá? O que seria o circuito no domínio da frequência? É achar o valor da impedância do indutor e da impedância do capacitor. Tá? Por quê? Porque ele foi dado aqui apenas a indutância, né, e a capacitância. Então, como é que você acha? Para o indutor é J ômega L, tá? Então, vai ser J, quanto que é aqui? 40 vezes 10 a menos 3, que é 40 mil. E aqui ômega, né? Por quê? Porque nesse caso específico ele não deu a frequência, né? É mais comum, inclusive, ele dar a frequência e pedir a corrente, né? Porque aí você consegue saber a corrente, fazer dimensionamento de condutor,
dimensionamento de proteção e tal. Então, nesse caso, ele meio que fez um exercício diferente, ele já deu a corrente e está pedindo a frequência, tá? Não é nenhum problema. A expressão da impedância do capacitor, né? Então, vai ser o quê? Menos J sobre ômega C, né? Lembre-se disso. Então, quanto que dá aqui, né? Você vai ter 400 nano, né? 400 nano. Então, na verdade, você vai ter menos J vezes 10 a nona, estou passando ele aqui para cima, e embaixo 400 ômega, tá? Então, isso daqui está medido em ohms, isso aqui está medido em ohms. Beleza, pessoal? Concorda com isso aqui? Tá? Eu estou simplesmente aplicando os valores que foram dados lá. Aí, veja só, como esse circuito ele é um circuito série, né? Você tem um elemento, outro elemento aqui, tá? Você pode simplificar isso daí, né? Através de uma associação em série de impedâncias, tá? Associação em série de impedâncias, nesse caso aí, como elas estão em série, vai ser a soma simples, tá? Então, você vai chegar num circuito como esse daqui, ó. Colocar aqui um blocão, tá? Como se fosse uma carga, ó, um blocão aqui, como se fosse um Z equivalente, tá? Aqui eu continuo tendo a minha tensão V de G, e aqui eu continuo tendo a minha corrente I0, tá? Quem que é esse Z equivalente aí? Ora, como você tem impedâncias em série, você também vai fazer o quê? A somatória das impedâncias, tá? Então, isso aqui vai ser a somatória daquelas impedâncias individuais, tá? Bom, sendo ali, então, a somatória das impedâncias individuais, isso aí vai ser o quê? Olha lá, soma de número complexo, né? A aplicação chegando. 400 ohms, né? Que é a parte real, ele não muda. Mais quem? Olha, você tem aqui em cima J, 40 vezes 10 a menos 3, menos J vezes 10 a mais 9, né? Porque eu fui aqui para cima. J vezes 10 a nona sobre 400, né? Aqui tem um ômega e aqui também no meio tem um ômega que eu esqueci de colocar, mas vou colocar agora. J, 40 vezes 10 a menos 3, ômega, né? Então, essa daqui é a impedância equivalente do circuito. Estou acabando, tá? 4 minutos ainda. Essa daqui é a impedância equivalente do circuito. Agora, a gente pode aplicar o quê? Lei de Ohm, tá? Então, o que você pode aplicar aqui? Você pode aplicar aqui o fasor da tensão, que é a tensão do gerador, que está enxergando todo esse circuito, sobre o fasor da corrente vai ser a impedância equivalente, tá? Qual que é o fasor da tensão? Ele deu o valor no tempo, né? Então, 50 com fase menos 45. Olha lá. Então, vai ser o quê? 50 com fase menos 45 graus. E para a corrente, quanto que dá? 100. Aqui tem o tal do pulo do gato dele aqui, né? Que ele fez uma pegadinha aqui, né? Que ele transformou isso aqui para seno, tá? Então, não caiam nessa. Tem que transformar isso aqui para quê? Para cosseno, né? Porque quando você faz aquela relação fasorial, você tem que estar todo mundo na mesma função trigonométrica, né? Então, isso daqui tem que ser transformado por cosseno, né? Já que esse é o nosso padrão. Licença, professor, eu acho que é mais Fala. 81, não é não? Mais 81,87? Lá no exercício? Eu acho que é. Não sei, deixa eu olhar aqui. Posso ter errado. Deixa eu ver aqui. É mais, tá certo, você tá certo. É mais. Assim, do ponto de vista de... seria só um sinal, né? Só uma conta, mas teria que ser usado correto aqui, claro, tá? Obrigado. Então é mais mesmo, tá? Então, a gente já ia errar aqui, né? Aqui, eu tenho que transformar esse cara para um cosseno, tá? Então, aqui não vai mudar nada, né? Vai ser 100, e aqui vai ser cosseno de quanto?
como é que é o nosso papo aqui? Quem que vai e quem que vem, né? Então, eu quero que essas duas coisas sejam equivalentes, né? O que tá aqui é o equivalente do que está aqui, tá? Então, o que você fez? Você saiu do seno, foi para um cosseno, né? Você andou 90 graus para a esquerda, né? Quando você anda 90 graus para a esquerda, você soma, tá? Então, para as coisas serem equivalentes, você tem que subtrair 90. Então, se eu já não estou errando conta aqui a essa altura do campeonato, confere aí comigo, hein? Eu imagino que dê menos esse resultado aí, né? Menos 90, né? Que dá 8,13, é isso? Graus, amperes. Então, eu acho que essa daqui é a expressão. Tá certo aí? E aí, Lara, tá certo A expressão no enunciado não estava em miliamperes, não? Ou eu errei aqui? Não, miliamperes, tá certo também. É miliamperes, tá? Miliamperes, volts e miliamperes. Miliamperes, vamos botar aqui então para a gente não errar. Miliamperes. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Tá? Beleza, então estamos aí com o valor no tempo, com o cosseno para a corrente, tá? E agora eu posso fazer o fasor dela, né? Que é 100 com fase menos 8,13, né? Se eu não errei essa conta aí. Então, vai ser 100 com fase menos 8,13. Isso daqui, pessoal, é igual a quê? É igual a essa expressão aqui que eu acabei de montar, ó, 400, né? Vamos botar ela aqui. 400 mais quem? J, 40. 10 elevado a menos 3, ômega, menos quem? J, 10 elevado a nona, sobre 400 ômega. Pronto. Isso daqui é uma equação, tá? Isso aqui é uma equação. Ah, é uma equação que envolve número complexo. Tudo bem, envolve número complexo. Isso aqui está na forma polar, você pode transformar para a forma retangular, tá? E isso aqui está na forma retangular, né? Mexe um pouco nisso daí, dá uma ajeitada nela, né? Tira o múltiplo aqui, e aí você vai ter o quê? Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter uma igualdade, né? Dos dois lados. Então, se você vai ter um A mais JB sendo igual a um C mais JD. Como é que você descobre, então, o ômega ali? Olha, isso daqui só acontece somente se A for igual a C, tá? E D for igual a B. Quando você impuser essa condição, você vai chegar num valor para ômega, tá? Um cuidado, como você tem aqui um ômega dividindo, pode ser que isso acabe numa equação de ordem mais alta, né? Talvez de ordem 2. Provavelmente você vai achar um ômega negativo e um ômega positivo. Não faz sentido você ter uma frequência negativa, então você vai pegar o ômega positivo para resolver a questão. Tá? Eu acho que foi mais ou menos assim que algumas pessoas resolveram, acho que a Lara resolveu dessa forma, acho que foi alguma coisa nesse sentido aí. Pessoal, entendido isso daí? Né, as coisas vão cada vez mais aumentando, né? Mas é a vida, né? A vida é assim. Né? O negócio é a gente sentar aí, dar uma suada, né? Reveja a aula, reveja o material, tá? Reveja a aula, reveja o material, estou rindo do chat aqui. E já vimos que temos um ano longo pela frente, né? Mas isso tudo aqui está sendo feito com muito cuidado, tá? Pode ter certeza que há uma aplicação muito grande disso daqui. Naturalmente, a minha proposta é oferecer um curso de muita qualidade no sentido do entendimento das coisas aqui. E para melhorar um pouco aí o ânimo, eu vejo que essa parte inicial de circuitos ela é um pouco mais teórica, né?
quando a gente for falar ali de fato da aplicação disso, eu acho que fica um pouco mais palpável, assim, né? Vamos torcer para a gente conseguir fazer alguma aula prática também, né? E tal. Eu acho que acho que vai ser possível, né? Que a gente faça uma aula prática. Pessoal, então a gente tem aí o resto da lista, né? A gente pode colocar isso aí até segunda-feira que vem? O que vocês acham? Até segunda-feira, né? Então, até segunda-feira, né? Ontem foi 7, então até dia 14, tá? Vamos botar, então, para não surgir dúvida, né? No AVA tem essa dúvida aí. Vou botar às 23h55 da próxima segunda, né? Porque se eu boto 0 hora de segunda, ele fecha no domingo à noite, né? Então, vou colocar até às 23h55 da segunda-feira que vem, dia 14. Beleza? Pessoal, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí em relação a alguma coisa, pode me comentar no grupo lá, me dizer que eu puder, eu vou fazendo, tá? Eu vou respondendo e tal. Eu sei que é uma lista que dá um certo trabalho, eu sei que às vezes assusta um pouco, mas eu acho que a ideia justamente é essa, tá? A gente tem que evoluir, né? A gente tem que ter um curso aí de qualidade, tá? Parece às vezes que eu estou pegando muito pesado aí, talvez, mas não é esse o propósito, tá? O propósito é que a gente faça tudo com calma e corretamente. O link está no AVA, tá? Mas eu vou pegar aqui esse link. Na verdade, eu estou hospedando esses vídeos no YouTube, né? Justamente para que a gente não dependa tanto do AVA. Inclusive, essa é a razão pela qual eu estou usando o Meet, tá? Eu sei que a gente tem uma plataforma, que é uma outra plataforma, né? Que é uma plataforma do IFES, né? Que na verdade está vinculada ao AVA, que é o Big Blue Button lá. Mas aquela plataforma, ela é uma plataforma muito boa. Mas mesmo sendo uma plataforma muito boa, ela apresenta algumas inconsistências, algumas instabilidades, tá? Ontem mesmo ela ficou instável durante muito parte da manhã, não sei se vocês chegaram a ver isso. Então, eu tô utilizando o Meet por conta disso, é muito mais estável, né? E estou hospedando os vídeos aí nesse canal do YouTube aí. Tá? Por sinal, se quiser fazer inscrição, dar um joinha e clicar no sininho lá, brincadeira, tá? Vai que no final do ano lá um like representa um ponto extra, né? Alguma coisa assim. É brincadeira, tá, pessoal? É sacanagem. Pessoal, então é isso aí, tá? Brincadeiras à parte aí, vamos trabalhar e a gente se vê na semana que vem. Beleza? Falou, gente. Boa semana aí, até logo. Obrigado pela companhia aí. Boa semana aí pro senhor, professor. Falou, tchau. Até a próxima aula.